Olá, tudo bem? De que adianta a reencarnação se eu não lembro? Como eu vou pagar por uma coisa que eu não fiz? Eu vou dizer uma coisa para você. Se eu não acreditasse em reencarnação, eu seria ateu. Mas ateu, a mesma energia que eu despendo propagando o Evangelho e o Espiritismo, eu despenderia propagando o ateísmo. E assim como eu tenho bons argumentos para falar de Evangelho e de Espiritismo, eu teria bons argumentos para destruir a crença das pessoas e conduzi-las ao ateísmo. Por quê? Porque se essa fosse a nossa única vida, se a nossa vida se resumisse a essas poucas décadas em que nós vivemos num corpo físico, esse mundo seria terrivelmente injusto. E se esse mundo fosse assim tão injusto, então o seu Criador seria terrivelmente injusto. E mais do que isso, esse Criador seria sádico e cruel. Nada além da reencarnação pode explicar tanta desigualdade no mundo. Como é que alguém nasce em berço de ouro, com toda a comodidade, num corpo bonito, com dinheiro, com carinho da família, tudo de bom, e outro nasce miserável numa vila, enjeitado pelos pais, se criando ao Deus dará, desnutrido, feio, sem nenhuma perspectiva de melhorar na vida? Como eu sei que o público que me acompanha é um público pensante, eu não preciso dar mais exemplos. Hoje é comum as pessoas compartilharem no Facebook fotos de crianças para fazer campanhas. Crianças com doenças terríveis, totalmente deformadas, às vezes sentindo dor o tempo inteiro. Um ateu, quando vê isso, ele grita de raiva de Deus. Para ele, o culpado é Deus. Por isso ele é ateu. Ele diz que não acredita em Deus porque ele acha que Deus é ruim. É claro que existe o ateu mais bem fundamentado. Esse tipo de ateu deve atribuir tudo ao acaso. Mas o religioso, principalmente o cristão, seja ele católico ou protestante, o religioso que acha que só existe essa vida, que acha que nós não existíamos antes, como é que ele explica isso? Não explica. Não explica. O máximo que ele diz é que o Senhor tem um plano para você, meu irmão. Mas que raio de plano é esse? Eles podem argumentar, com muita razão, que essa vida é passageira, que são alguns anos de sofrimento aqui, mas depois é uma eternidade de felicidade no céu. Tudo bem, mas isso não explica as diferenças aqui. Passar a eternidade no céu, tudo bem, mas por que um vive com tudo de bom aqui e outro vive com tudo de mal aqui? Ainda tomando o mesmo exemplo da criança doente. Esses religiosos ficam indignados com os espíritas porque os espíritas acreditam na lei de causa e efeito. Eles olham essa criança pequena, frágil, indefesa, que ainda não teve nem tempo de fazer mal nenhum, tão sofrida, tão cheia de dor, e acham um absurdo que aquela criança esteja pagando por algo que ela supostamente teria feito em outra vida. Para esses religiosos, essa ideia é criminosa. É um desrespeito com a criança que está doente sofrendo. É como se um espírito olhasse para aquela criança e a julgasse, estivesse acusando aquela criança de ser a culpada pelo seu sofrimento atual. Não é assim. Vamos pensar um pouco. Ninguém ignora que existem pessoas muito mais inteligentes, muito mais sábias, muito mais bem preparadas para a vida do que outras. Pessoas que demonstram talentos especiais desde crianças, seja para música, para matemática, para qualquer outra área. Essas pessoas muitas vezes têm pais comuns, tiveram uma criação comum. Não há nada nesta existência atual que explique a sua vantagem em relação aos demais. Mas, se nós levarmos em consideração o processo reencarnatório, fica tudo muito claro. As pessoas com grandes talentos são espíritos que já desenvolveram a sua inteligência em determinadas áreas. Desenvolveram como? Numa série de existências anteriores. Uma coisa que precisa ser desconstruída com urgência no meio espírita é o conceito equivocado de culpa. Nós não somos culpados. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, isso sim. Se nós acreditamos que existe uma inteligência suprema, responsável por toda a criação, e que essa inteligência suprema que nós chamamos de Deus, que ela é justa, que ela é infinitamente justa, então a sua criação, que envolve todos nós, deve obedecer a essa justiça. Para a nossa compreensão, Deus é a lei. Deus é o grande conjunto de leis que rege toda a criação.
Essa lei, evidentemente, é justa. O nosso problema é que nós percebemos apenas uma partícula infinitamente pequena da criação e fazemos todos os nossos julgamentos em cima disso. Por exemplo, nós observamos o momento presente e vemos no momento presente sofrimento e desigualdades. Mas se nós conseguirmos ampliar a nossa compreensão, se nós tornarmos a nossa visão da vida mais abrangente, nós seremos capazes de perceber que para tudo existem causas, que essas causas evidentemente remontam ao passado, e o que não pode ser explicado levando em conta apenas a existência atual, pode ser explicado se considerarmos que nós já existíamos antes, que nós já tivemos muitas existências e que nós cometemos erros e acertos nessas existências e que esses erros e acertos geram resultados. Nós não pagamos por erros do passado. Não se trata de pagamento, porque não se trata de dívida, mas todos os nossos atos geram consequências. Se nós acreditamos que existe Deus e que existe um bom propósito para a criação, nós concluímos que a vida como nós a conhecemos hoje é um processo de aprendizado. Aprendemos a amar e aprendemos a usar as nossas potencialidades. Isso não se aprende numa única existência. Nosso aprendizado é lento, porque nós precisamos da repetição para formar um padrão. Tudo é aprendizado. A lei ou Deus conspira para o nosso aprendizado. Podemos aprender de muitas formas. Você certamente já ouviu falar da expressão pelo amor ou pela dor. Existem infinitas possibilidades de aprendizado pelo amor e existem infinitas possibilidades de aprendizado pela dor. O espírita não gosta de dor. Ninguém gosta de dor. Mas nós compreendemos a dor como um recurso de aprendizado. Se temos grande dificuldade de aprender uma coisa, aprender a valorizar as pessoas, por exemplo, é apenas um exemplo. Se temos dificuldade de aprender a valorizar as pessoas, a vida nos conduz a meios de aprendizado cada vez mais estreitos, até que um dia, por exemplo, isto é apenas um exemplo, reencarnamos num corpo que não nos permita ser autossuficientes. Experimentamos então uma vida em que dependemos de uma pessoa ou de algumas pessoas para coisas básicas. Essa dependência é um recurso que a vida nos oferece para que nós aprendamos a valorizar as pessoas. Esse é apenas um exemplo. Se você largar o smartphone, desligar a televisão, deixar de lado os noticiários sangrentos, se você aquietar a sua mente e observar as diversas facetas da vida, você verá que tudo são oportunidades de aprendizado. Mas a principal pergunta não foi respondida. De que adianta a reencarnação se eu não lembro? Como vou pagar por algo que eu não fiz? Uma pessoa não precisa ser reencarnacionista, não precisa nem acreditar em Deus para constatar que existe um oceano gigantesco por baixo da ponta do iceberg, que é a nossa consciência racional e objetiva. Nós usamos normalmente nosso dia a dia, em quase todas as atividades que nós realizamos, apenas a nossa consciência superficial, que é racional e objetiva. Essa consciência que nós achamos equivocadamente que é o eu, é apenas a ponta do iceberg. O eu verdadeiro está nas profundezas do ser, está em nosso subconsciente. Nós somos seres, todos nós, de um potencial inimaginável. O Gênesis diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Jesus diz que nós somos deuses. Acontece que nós estamos mergulhados num mundo material denso. O único contato que nós temos com a realidade exterior são os nossos 5 sentidos físicos. Nós somos muito mais do que isso. Em nosso subconsciente está tudo gravado. Todos os nossos sentimentos, pensamentos, palavras e ações estão gravados em nosso subconsciente. É a isso que Jesus se referiu quando disse que até os fios de cabelo de vossa cabeça estão todos contados. Você não precisa ser reencarnacionista, nem acreditar em Deus, para entender o que é um trauma de infância ou um recalque. Grande parte do seu comportamento, das suas escolhas, da sua visão de mundo, são fruto de coisas que aconteceram quando você ainda era uma criança pequena.
são fruto de experiências suas que você não lembra. Ou seja, você é dirigido, queira ou não queira, você é dirigido em grande parte por coisas que você não lembra. Mas isso não quer dizer que essas coisas não existiram. Você lembra de tudo que você fez na sua infância? Você lembra de quando você tinha 1 ou 2 anos de idade? Claro que não lembra. No entanto, a sua primeira visão de mundo, as suas primeiras impressões sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre o mundo, nasceram nesse período da sua vida. Isso não é espiritismo, isso até um estudante de psicologia sabe. Mas não vamos tão longe. O que você fez exatamente 1 ano atrás? Você lembra? Claro que não lembra. O fato de nós não nos lembrarmos não quer dizer que não tenha acontecido. Está tudo registrado. Quando nós reencarnamos, nós assumimos um novo corpo. Esse corpo não pode vir carregado com o armazenamento das nossas memórias anteriores. Todos os meus vídeos, todos os textos que eu publico e outros trabalhos inéditos estão todos arquivados no meu computador. Se eu comprar um novo computador, ele não vai vir com esses arquivos. O computador é novo, ele não tem nada a ver com os arquivos do computador antigo. Mas quem é o dono do conteúdo do arquivo? Quem é que sabe? Quem é que conhece tudo que compõe o arquivo? Sou eu. E se precisar, eu faço tudo de novo, porque o produtor do conteúdo sou eu. Mas se eu escrever tudo de novo, se eu gravar tudo de novo, muito provavelmente, quase certamente, eu vou fazer ainda um pouco melhor do que eu fiz antes. Eu sei mais do que eu sabia antes. Eu tenho um pouco mais de conhecimento. Eu desenvolvi mais habilidade para escrever. Eu tenho mais facilidade para falar num vídeo do que eu tinha antes. Ou seja, o conteúdo dos arquivos não está perdido. Ele está em mim. O computador é apenas uma máquina, assim como o meu corpo é apenas uma máquina. Tudo que eu experimentei nas minhas existências anteriores está tudo dentro de mim. Eu sou o somatório de tudo. Eu não lembro do que eu fiz, porque a máquina por meio da qual eu me manifesto nesse momento não contém esses arquivos. Mas o conteúdo dos arquivos está em mim. Isso me faz um ser único. Eu tenho habilidade para determinadas coisas e dificuldade para outras coisas, como todo mundo. A dificuldade de quem não compreende a reencarnação é a sua identificação com o ego. Podemos chamar de ego ou podemos chamar de personagem. Isso que nós representamos é uma personagem. Morel Felipe Wilcon é uma personagem. Essa personagem foi programada desde o meu primeiro dia de vida. Programada pelo que viu, pelo que ouviu, pelo que sentiu, pelo que desejou, pelo que concluiu, pelo que fez. Mas eu não sou essa personagem, eu sou um ser imortal. Podemos chamar de individualidade, consciência, espírito, o nome não importa. Eu sou um ser único e imortal. Esse ser se manifesta e se desenvolve através de várias dimensões, ocupando diversos corpos no decorrer do tempo. A dificuldade de quem não compreende a reencarnação é a sua identificação com a personagem. A pessoa enxerga a si mesma apenas como isso que ela consegue perceber, que ela consegue ver no momento presente. Se hoje a pessoa é Pedro, ela não entende por que ela tem que pagar pelos erros do João que viveu no século passado. Em primeiro lugar, como eu já disse antes, nós não estamos aqui para pagar nada. Nós estamos num permanente processo de aprendizado. Nesse aprendizado nós colhemos o que nós plantamos, porque isso é uma lei ensinada por Jesus no Evangelho, a cada um segundo as suas obras. Em segundo lugar, você não é Pedro e você não foi João. Você está Pedro e você esteve João. Você é espírito imortal. Você experimentou uma experiência como João e hoje você vive uma experiência como Pedro. João e Pedro são diferentes modos de expressar o ser que você é. Mas o ser que você é está muito além disso que você representa agora. Você representa e você apresenta apenas a superfície do seu ser. Você é muito mais. E num nível de consciência mais profundo, nós sabemos de tudo isso. Sabemos que vamos e voltamos muitas vezes, tantas vezes quantas forem necessárias para o nosso aprimoramento. Mas como é que nós aprendemos com os erros de outras vidas se nós não lembramos deles? Você não se questiona a respeito das diferenças entre as pessoas?
Você não nota que existem pessoas com mania de perseguição, pessoas deprimidas sem causa aparente, pessoas que têm raiva de todo mundo, pessoas que preferem viver isoladas, pessoas que são revoltadas com a sua situação social, pessoas de todos os tipos? Podemos atribuir à genética, podemos atribuir ao meio em que essas pessoas vivem, e tudo isso realmente exerce grande influência, mas nada explica tudo satisfatoriamente. Há pessoas com a mesma genética, que receberam a mesma educação, que vivem exatamente no mesmo meio, sofrendo as mesmas influências, e que, no entanto, são muito diferentes. Nós trazemos a nossa bagagem de experiências quando reencarnamos, não como memória acessível, porque o computador é outro, mas como sentimentos, como tendências, como facilidades ou dificuldades naturais. Nada explica a justiça divina como a reencarnação. Nada explica a lógica e o encadeamento de tudo na vida como a reencarnação. Isso tudo é filosofia. Cientificamente, a reencarnação não pode ser provada. Quando nós dizemos cientificamente, nós estamos nos referindo evidentemente aos meios cartesianos. Não tem como provar que existe reencarnação dentro de um laboratório, como se faz, por exemplo, com a química. Assim também como não existe nenhum mecanismo capaz de detectar a existência do espírito independente do corpo. Mas existem pesquisas sérias de pessoas não religiosas, como o Dr. Ian Stevenson, por exemplo, que dedicou sua vida a estudar e registrar casos sugestivos de reencarnação. Além disso, mais de 2/3 da população mundial tem a reencarnação como uma verdade biológica. Aliás, a dificuldade em aceitar a reencarnação está aqui no Ocidente, onde predominam as 3 grandes religiões abraâmicas monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Todas têm a mesma origem. Todas partem do princípio da obediência sem questionamento. O conhecimento parece ser um tabu para as religiões abraâmicas monoteístas. Lá no comecinho do Gênesis, Deus proíbe de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Conhecer é proibido. Questionar é proibido. Pensar é proibido. Pense. Questione-se. Conheça. Se você gostou do vídeo, compartilhe o vídeo no Facebook, nas redes sociais. Clique em gostei. Deixe o seu comentário, sua opinião sempre é importante. Tem pessoas que aprendem mais lendo os comentários do que no próprio conteúdo do vídeo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva agora. Muita força e paz para você.